Olá, eu sou Heber Juncker, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje uma série de devocionais da Carta de Paulo aos Filipenses. Serão ao todo 10 devocionais nessa série. E irei usar como base o meu livro de estudos devocionais, livro de Filipenses, Alegria e Compromisso, que você também pode adquirir se assim desejar no nosso site herbertjuncker.com ou aí no Brasil pelo site da própria editora w4editora.com.br. Mas também quero pedir que você já possa dar um like no vídeo, assim o YouTube entenderá que esse vídeo é importante, é relevante e divulgará para mais pessoas ainda. E aproveite para se inscrever no nosso canal caso não tenha feito e ative o sininho. Acompanhe a gente aqui nessa série e divulgue para mais pessoas também para acompanharem também essa série de devocionais. Mas vamos lá. Eu considero essa carta de Paulo uma das mais especiais do Novo Testamento. Isso porque Paulo dedica de forma exemplar a alegria, a ação de graças e o compromisso com o próximo em toda a carta. Interessante que ela foi escrita da prisão. Paulo era um prisioneiro lá na prisão em Roma. Ele assim escreveu para os santos em Filipos, isso é, para os crentes em Jesus que moravam na cidade de Filipos. Filipos era uma importante cidade na colônia romana situada na área chamada Macedônia. Isso é importante destacar, sabe por quê? Porque Filipos era considerada a porta de entrada da Europa. Ali ele foi então, portanto, foi o primeiro lugar que Paulo pregou o evangelho na Europa. E o livro de Atos, no capítulo 16, registra de forma muito emocionante como Paulo e Silas entraram na cidade. Eles o fizeram em resposta a uma visão que haviam recebido da parte do Senhor, onde um homem dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo e Silas imediatamente obedeceram a direção da parte de Deus, a direção do Espírito de Deus. Eles viajaram e entraram na cidade. E o interessante é que as primeiras pessoas que eles pregaram e ensinaram o Evangelho de Jesus foram algumas mulheres que estavam à beira do rio. Eles queriam um lugar isolado para orar, mas o Espírito Santo os guiou àquele lugar onde haviam mulheres sedentas ali da palavra. E a Bíblia destaca uma mulher que ouviu com atenção e sua vida foi transformada, foi mudada. Aliás, não só dela, mas de toda a sua casa. É a Lídia. Ela abriu seu coração para o Evangelho, foi tão impactante a sua transformação e forte sua mudança, que toda a sua casa também creu no Evangelho e foram batizados. E por gratidão a Deus e também a Paulo e Silas, ela insistiu que eles ficassem hospedados na casa dela. E a consequência disso é que ali se tornou então a primeira igreja na Europa. Olha que maravilha. Agora, há sempre batalhas espirituais, principalmente quando pregamos o Evangelho, quando ensinamos acerca do Evangelho de Jesus. Certo dia, uma escrava vidente que fazia adivinhações nas cidades de Filipos começou a seguir Paulo e Silas e gritava nas ruas, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Atos 16, 17. E continuou fazendo isso por vários dias, até que Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito que estava sobre ela, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Atos 16, 18. Portanto, ela não estava ali seguindo a eles. Ela não estava interessada no que eles estavam falando, mas o diabo estava a usando com a intenção de intimidá-los, de acovardá-los na cidade. E a consequência dela ser liberta é que aqueles que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, as cursas dela, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, arrancaram suas roupas e os açoitaram severamente e depois os lançaram na prisão. E ali ficou no cárcere interior com os pés presos no tronco. E olha só o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora,
Da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Atos capítulo 16, versículos 25 até o 34. Uau, que experiência, não? O que pessoas cheias do Espírito Santo podem fazer num lugar? Que diferença eles fizeram na cadeia diante dos presos e do carcereiro? Que diferença a gente tem feito no nosso lugar, na nossa casa, onde nós trabalhamos? Naturalmente, isso me faz refletir que tipo de crente temos sido, se minhas atitudes e comportamentos têm refletido o poder e o amor de Deus às pessoas. Agora, como alguém disse, o Evangelho de Jesus, ele entrou pela primeira vez na Europa, abalando as estruturas em casas e em uma prisão. Uau! E a minha oração é que permitamos que o Espírito Santo use nossas atitudes, nossas bocas, para que também o poder de Deus abale as estruturas das famílias ao nosso redor e também nos leve a fazer diferença e influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, onde for, em nome de Jesus. Sabe, lendo essas coisas e entendendo que esse foi o começo, o pano de fundo de uma igreja, eu fico cada vez mais empolgado para ler e estudar o que Paulo escreveu a esses irmãos em Cristo que moravam ali em Filipos. Paulo escreveu essa carta, queridos, estando preso em Roma. Ele ficou preso lá por 2 anos e foi depois decapitado. Mas nessa carta nós encontramos tremendas lições práticas para a vida cristã. Não só para aquela época, para aquela geração, mas também que serve muito para o nosso dia a dia hoje, sabe? E eu espero que a cada devocional, a cada capítulo que você lê desse livro, nós possamos ver e entender como nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo e assim também fazer uma tremenda diferença ao nosso redor. Afinal de contas, Jesus e Cristo, sabe? Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus Cristo e Paulo, eles deixaram suas marcas neste mundo. Agora falta eu e você fazermos a nossa parte. Termino pedindo que você, mais uma vez, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também mande esse vídeo para quem você conhecer no seu grupo do WhatsApp. Enfim, que essas pessoas possam saber que existe algo que pode mudar nossa vida, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Eu te convido a caminhar comigo nessa jornada pela carta de Paulo aos Filipenses. Eu creio que será bênção para todos nós. Que Deus te abençoe nesse dia e até o próximo vídeo devocional.